Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vou fazer um vídeo bem legal ensinando a camuflar olheiras. Então se você gosta desse tipo de vídeo de corretivo, já se inscreve no canal, maratona playlist de corretivo, que tem aqui vários vídeos sobre corretivo, sobre pele, na verdade acho que é o nome da playlist. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito e não deixe de me seguir nas redes sociais para ficar mais pertinho de mim. Bora pro vídeo. E antes de começar o vídeo, quero pedir para você que ainda não baixou o e-book, clicar aqui no link da descrição, cadastrar nome e e-mail para receber. Estou recebendo vários feedbacks bem legais de pessoas que estão gostando muito do conteúdo, então não deixe de baixar para também receber esse conteúdo bem legal. E estamos rumo a 1000 inscritos, então muito like e se inscreve aqui. Então vamos começar, gente. Então vamos lá, primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai tampar e camuflar alguma olheira é saber a intensidade dessa olheira, se ela é muito forte, se ela pega uma área grande do rosto, se ela é só aqui no cantinho, que nem a minha aqui, que é mais intensa aqui no canto, que dá pra corrigir depois, não antes da base. Se ela é uma mancha que tá na bochecha, melasma, ou alguma mancha de qualquer outro motivo que você tenha no rosto, se ela é forte ou se ela não é. Então, se ela for bem intensa, se ela estiver numa área maior do rosto, for muito escura, o ideal é a gente tampar antes da base, assim, que é melhor, que a gente já camufla ela e depois não tem que ficar passando tanto corretivo depois da base, porque às vezes você vai usar uma base que não é tão pesada, você não vai conseguir cobrir e depois vai tacar corretivo. Então é legal você aplicar o corretivo antes da base, tampando só as áreas que você acha que é mais intensa, tipo a olheira, eu vou aplicar um pouco de corretivo só aqui na olheira, corretivo de alta cobertura, eu gosto muito desse daqui da Natura, vou usar esse nesse vídeo. Se você tiver um corretivo mais pesado, de alta cobertura, ou então aqueles de potinho, também pode usar. Mas eu vou ensinar com um corretivo bem simples, bem fácil, para mostrar que dá para fazer com qualquer um que tenha uma alta cobertura. Então não precisa ser um corretivo especial, um corretivo de camuflagem, que dá para cobrir com corretivo líquido, mas que tenha uma cobertura melhor. Então, se você tiver uma cobertura, uma olheira ou uma mancha que seja bem escura, bem intensa, numa área maior, aplica antes da base, porque se sua base, como eu disse, for mais leve, não tiver uma cobertura tão alta, aí você já vai corrigir bem. Mas também você pode aplicar a base e passar o corretivo depois, se for algo mais leve, que dê para corrigir já com a base na hora que você... Porque, por exemplo, esse tipo de olheira, ou essas manchinhas que a gente tem, marquinhas assim, às vezes é de espinha, às vezes é porque tem manchinha mesmo na pele ou pintas, né, coisas que você queira cobrir, às vezes a base já vai fazer esse trabalho. Então você não precisa passar corretivo antes, base e corretivo depois. Você aplica a sua base, que já vai ter uma cobertura ok, já vai tampar isso aqui, e depois vem com o corretivo nos pontos assim que você acha que tem que corrigir um pouquinho mais. Aí você só vai naquele lugar e aplica o corretivo. Então o que eu vou mostrar? Aqui eu quero mostrar as duas opções para vocês. Como desse lado aqui, ó, a gente consegue ver que tá bem roxinho, eu vou aplicar antes da base. E desse lado eu não vou aplicar, para vocês verem a diferença, tá? E vou usar uma base, essa aqui da Cover da Mari Maria, que pode ter uma cobertura ali de leve a média. Então, para vocês verem quanto dá para cobrir usando o corretivo antes e usando depois, tá? Então, ó, desse lado eu vou aplicar um pouco de corretivo aqui na olheira. Esse corretivo, ó, tem uma cobertura bem alta, então não precisa, até apliquei muito, não precisa aplicar uma quantidade tão grande. A não ser, como eu disse, você tenha realmente uma olheira mais forte, mais intensa, ou uma mancha mais intensa. E se sua mancha fosse aqui no meio da bochecha, aplique o corretivo aqui no meio da bochecha, tá? Você vai aplicar onde você tem a mancha ou a olheira. E aí eu vou dar uma espalhadinha, na verdade eu vou assentar esse corretivo e deixar onde eu apliquei, porque eu não quero espalhar. Eu quero tampar essa área aqui. Então eu vou aplicar o corretivo onde eu quero camuflar mesmo. E vou só dar batidinha e deixar onde eu apliquei, eu não vou espalhar. Porque senão, se eu espalhar demais, ele vai sair de onde eu apliquei e não vai adiantar nada esse trabalho que eu tô fazendo antes de aplicar a base. Então, ó, desse lado, já dei uma corrigida na minha olheira. Quando eu aplicar a base depois em cima, já vai estar bem mais tampado esse lado do que esse. Então, eu tô dando aqui um exemplo se você tiver uma olheira mais forte. Se você tiver a olheira assim, ó, bem mais de leve, só no cantinho, que nem eu,
não tem necessidade desse passo. A gente vai corrigir só depois de aplicar a base, tá bom? Então agora eu vou pegar a base, vou colocar aqui direto na esponjinha para aplicar, para ser mais fácil, e vou aplicar por todo o rosto. Desse lado aqui, para quem quiser saber, a minha cor é MM2 dessa base. E do corretivo é a 2 também, acho que é a claro, não, é a claro 20. Acho que é assim. Acho que é isso. Claro 20 e a base é a 2. Apliquei desse lado aqui que tá sem corretivo e agora eu vou começar a aplicar a base do lado que eu já apliquei um pouco de corretivo e vou aplicar por cima também desse corretivo. Base aplicada e agora a gente vai observar. O que eu disse também sobre a gente aplicar o corretivo antes e o corretivo às vezes só depois da base. A gente tem que entender o que a nossa pele precisa, o que o nosso rosto tá pedindo. Se a gente tem mancha, se a gente não tem, se a gente tem uma mancha forte, se a gente tem uma mancha que é levinha. Porque às vezes a gente assiste vídeo na internet de pessoas que passam 500 quilos de base, corretivo antes, corretivo depois, corretivo para iluminar. E às vezes você não precisa passar tudo isso. Você tem que saber se a sua pele, se as suas manchinhas têm necessidade de aplicar essa quantidade de produto. Às vezes você não tem muita mancha, você não tem olheira e você taca aquele monte de produto, fica com a camada desse tamanho na pele sem necessidade alguma. Então se você só vai aplicar corretivo, se você achar que tem necessidade de aplicar um corretivo para camuflagem ou para corrigir, você só vai aplicar um corretivo antes e depois aplicar a base se realmente você tiver uma mancha e uma olheira que seja mais intensa. Não vai ficar aplicando um monte de produto só porque você viu num vídeo que as pessoas se maquiam assim, ou você viu no challenge que é assim. Isso não é o certo, entendeu? A gente tem que entender o que é certo pra gente, o que a nossa pele precisa. Eu, por exemplo, não usaria o corretivo antes da base, porque eu acho que não tem necessidade. Se eu usar a base, depois eu venho no cantinho onde eu quero e dou uma camuflada a mais, dou uma corrigida a mais. Ou então, às vezes, quando eu uso uma base, por exemplo, essa base é mais leve, então eu ainda enxergo um pouco da minha olheira, aí eu vou precisar corrigir. Mas se eu usar uma base da Boca Rosa, por exemplo, para dar um exemplo, ela é uma base mais pesada, eu aplico ela, eu não vejo necessidade alguma de usar corretivo. Então não quer dizer que você sempre tem que fazer aquele mesmo passo, não tem uma regra. Eu sempre vou passar base, corretivo, pó. Eu sempre vou passar o corretivo antes e depois da base. Eu sempre tenho que pegar um corretivo e iluminar meu rosto. Não. Você tem que fazer o que você quer, depende da maquiagem, do acabamento que você quer, do resultado que você quer na maquiagem. E tem que saber se você tem necessidade de corrigir. Às vezes você não precisa corrigir tanto, então você só vai passar um corretivinho depois. Ou então, a sua base já vai fazer o trabalho, já vai cobrir e não vai precisar de corretivo. Então, esse é um ponto. Segundo ponto bem importante é você saber a cor do corretivo usar corretamente, qual tom usar. O mais ideal, o mais correto é usar um corretivo do tom da sua pele, sempre. Se você quer camuflar, se você quer corrigir, se você quer tampar manchas, você tem que usar um corretivo do tom da sua pele, porque aí você vai igualar a sua pele, ó, com o tom da base, com o tom da sua pele. Você vai pegar o corretivo do tom da sua pele e vai aplicar e você vai igualar. Você vai fazer uma camada da mesma cor. Se você usar o mais claro, que a gente vê muitas pessoas falando para usar um corretivo mais claro abaixo dos olhos, mas muita gente não fala que antes você tem que ou ter passado uma base ou um corretivo do tom da sua pele. Porque se você tiver olheira ou se você tiver manchas, você vai acinzentar e evidenciar ainda mais essa mancha se você passar um corretivo mais claro. Então, o corretivo mais claro é o último passo. Depois de você aplicar base, depois de você aplicar um corretivo do seu tom para corrigir, se você quiser iluminar, você vai aplicar um corretivo mais claro abaixo das olheiras, na ponta do nariz, no topo, se você quiser evidenciar seu nariz, ou no queixo para colocar ele um pouco mais para fora, mas isso se você também quiser evidenciar essas áreas. Às vezes você já tem o queixo mais projetado para frente, você não quer evidenciar o seu queixo, então você não vai iluminar o seu queixo. E às vezes você já tem um nariz que já é mais projetado para frente, ou então ele já é mais largo, você não vai querer iluminar o seu nariz.
E às vezes você não quer evidenciar também aqui embaixo, porque as suas olheiras são mais fortes ou intensas, ou então você tem alguma mancha. Então você não quer evidenciar essa parte do seu rosto, você quer esconder. Então, se você quer esconder, se você quer tampar, use sempre um corretivo do tom da sua pele e base, obviamente, do tom da pele. Então, como eu disse, se você tiver uma base de alta cobertura, às vezes você não vai ter nem necessidade de aplicar um corretivo. Segundo, se você tiver uma olheira mais forte, faça que nem eu fiz, que você vai conseguir camuflar melhor. Aplique o corretivo antes da base, assenta ele em cima da mancha ou da olheira. Aplica a base, se ela for de média a leve cobertura, depois a gente vai voltar e corrigir um pouquinho mais. Se ela tiver uma cobertura alta, já vai tampar. E se você não tiver mancha, não tiver olheira forte, pesada, a sua base, se for de alta cobertura, já vai tampar. Ou você vai vir com corretivo só depois da base, igual eu fiz aqui, ó. Desse lado, eu não apliquei corretivo antes. E desse lado, eu apliquei corretivo antes. Desse lado, eu consigo enxergar um pouco, ó, um roxinho aqui na minha olheira. Eu consigo ver que aqui ainda tem uma manchinha. E aí, se isso me incomodar, eu vou vir depois da base, porque essa base, é de leve a média cobertura, então ela não tampou toda a minha olheira. Mas, como eu disse, se fosse como exemplo, tá? A base da Boca Rosa, que tem alta cobertura, não estaria nem aparecendo, porque eu acho que já ia tampar, porque é bem suave essa olheira. Mas como essa base é um pouco mais leve, eu venho com corretivo só aqui onde eu quero corrigir um pouquinho mais, que é onde estava aparecendo o roxinho. Venho com a esponja ou com o pincel e vou assentar esse corretivo aqui, ó. Eu vou deixar onde eu apliquei, sem arrastar, porque se eu arrastar, eu vou tirar o corretivo de onde eu apliquei, ele não vai ficar onde eu quero. Pronto, eu já consegui camuflar aquele pontinho roxinho que tava ali, que tava me incomodando depois de eu aplicar a base, que a base não deu conta de tampar. Desse lado, eu apliquei o corretivo antes, dando um exemplo para quem tem a olheira mais intensa ou uma mancha. Apliquei corretivo, apliquei a base. Ó, olhando assim, eu ainda consigo ver um pouquinho de leve, um roxinho aqui no cantinho. Então, eu venho só com, pontualmente, nesse cantinho que ainda tá aparecendo um pouco da mancha, da olheira, aliás, e vou aplicar para camuflar um pouquinho mais, porque essa base é leve, de leve a média, ela não dá conta de tampar tudo. Mas, por exemplo, se você tivesse aplicado uma base mais pesada por cima do corretivo, talvez também já tamparia. Então, tudo depende da textura e do acabamento da base. Então, por exemplo, se você aplicou um corretivo de alta cobertura, aplicou uma base que nem eu apliquei de leve a média cobertura, às vezes vai precisar de passar um pouquinho mais de corretivo depois. Mas, se você aplicou o corretivo antes, já para tirar aquela intensidade da mancha ou da olheira... Meu celular está caindo, gente. O que é isso? Minha câmera tá descendo aqui, eu não tô vendo. Se você aplicou um corretivo antes para dar uma amenizada naquela mancha, naquela olheira, e aplicou uma base pesada, às vezes já tampou. Você nem vai precisar voltar com o corretivo para camuflar. Mas nesse caso, eu quis mostrar que aplicando uma base leve a média, às vezes sua olheira ainda vai aparecer e você vai precisar corrigir. Só que é bem pontual, você não precisa fazer aquele triângulo aqui embaixo, porque a sua olheira não tá até aqui. Era só o cantinho que você precisava corrigir, entendeu? Então, às vezes, a gente tem que entender por que a gente tá fazendo aquilo antes de fazer. A gente não vai meter um triângulo aqui, ó, de corretivo, se a gente não tem o que corrigir aqui. Pra que eu vou criar uma camada grossa, enorme de produto da minha pele se eu não preciso? Aqui eu não preciso de mais cobertura. A base já fez o trabalho dela de cobrir. Eu só quero cobrir aqui porque eu senti que tem um roxinho. Então, eu aplico só ali. Pra que eu vou também aplicar um corretivo super claro aqui, se eu não sei nem por que eu tô fazendo isso? Ou se eu não quero iluminar? Não precisa. Eu vou aplicar um corretivo do tom da minha pele pra corrigir e camuflar. Entendeu? Então, é isso que a gente tem que saber na hora de camuflar e tampar olheiras. A gente tem que saber se a gente tem olheira intensa, se é escura, se ela é clara,
saber qual base a gente tá usando, se ela é uma cobertura média, leve, aí eu vou precisar de uma correção. Gente, meu celular tá caindo, mas releva. Se a minha base é mais leve, a média, aí sim eu vou precisar de uma correção maior. Se eu não tenho mancha, que maravilha, eu sou perfeita, minha pele é linda, pra que eu vou usar corretivo? Às vezes não vai ter necessidade, sua base já vai cobrir o suficiente e você não vai precisar passar mais camadas de produto, porque às vezes o demais, o exagero de produto, passar camadas de base, camadas de corretivo, e às vezes a textura da sua base já é pesada e você vem com corretivo também que é pesado, isso vai criar camadas muito grossas na pele, vai ficar grosseiro, não fica bonito. Hoje em dia a gente quer algo mais natural, que realce a beleza, que realmente a gente tem que tampar o que é necessário, nada além, não ficar com um rebocão ou com algo muito pesado. Então, se você gosta também de rebocão, não tem problema, vai na base, tipo, deixa eu pegar aqui pra mostrar. Vai direto na base da Boca Rosa, por exemplo, que eu tô dando o exemplo dela, mas tem, né, várias outras. Vai na base já que tem uma alta cobertura, pra você não ter que ficar aplicando muito corretivo depois. Se você passar uma base que é mais pesada, que tem uma textura e uma cobertura maior, você não precisa ficar passando um monte de corretivo depois. Mas se você quer algo mais leve também, passa uma base mais sutil, de acabamento leve, textura média, acabamento médio. E aí depois só corrige pontualmente, onde você acha que tem que corrigir. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer para vocês um pouco sobre camuflar, sobre corretivo. Porque às vezes a gente assiste challenges, assiste assim, não tem problema aquilo é uma maneira de se maquiar. Mas quando a gente assiste esses vídeos que são mais pra entretenimento, que é challenge, a pessoa tá se maquiando, ela tá passando contorno, ela tá passando iluminador, ela tá passando um corretivo pra iluminar, ela tá aplicando aqui um triângulo, mas você tem que saber por que ela tá fazendo isso. Eu tenho necessidade de fazer um formato de triângulo aqui e aplicar bastante corretivo? Ou o que eu quero? Eu quero camuflar? Então eu tenho que aplicar que tom de corretivo? Eu tenho que aplicar um corretivo claro ou um corretivo do tom da minha pele? Do tom da sua pele. Eu tenho melasma, então eu tenho que aplicar corretivo aqui, por exemplo. Se meu melasma for na bochecha, meu corretivo vai ter que ser aqui. O que eu quero? Um acabamento de pele mais leve? Então eu não vou tacar um rebocão. Quero um rebocão? Então eu vou para uma base mais pesada. Quero fazer contorno? Tenho que saber se meu rosto precisa de contorno. Então a gente tem que entender mais sobre o nosso rosto, o que a gente quer no final da maquiagem, o resultado que a gente quer na hora que a gente olha no espelho, o que a gente quer ver. A gente quer um rosto mais fino, quer um rosto iluminado, quer um rosto corrigido, quer um rosto bem tampadinho, ou quer uma cobertura, uma pele bem natural, leve. E aí sim, você vai saber o que você tem que fazer. Tenho que aplicar corretivo, tenho que aplicar uma base de cobertura alta, tenho que passar o contorno aqui se eu quero afinar. Ou então não vou passar nunca um iluminador em cima do meu nariz, porque eu não quero destacar o meu nariz. Ou então não vou contornar o meu nariz porque meu nariz já é bem fino. Então é isso, a gente tem que entender o nosso rosto, olhar no espelho e falar: o que eu quero? Qual o formato do meu rosto? Eu preciso de contorno? Preciso de correção? Não? Sim. E aí sim você vai vendo o que você vai fazer a partir disso. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter ajudado. Se você tiver mais dúvidas sobre corretivo, sobre pele, sobre contorno, sobre cor de base e corretivo, deixa aqui nos comentários que eu vou responder vocês. E se vocês quiserem um outro vídeo sendo mais específico, assim, sobre algum outro tema na maquiagem, comenta aqui também pra eu fazer, pra eu ajudar vocês, tá bom? E não deixe de maratonar a playlist de pele, que tem muita dica boa também sobre corretivo e preparação de pele nessa playlist, hein? E espero ajudar vocês, tá bom? Então é isso, gente, estou rumo a 1000 inscritos, então deixa muito like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E não deixe de me seguir no Instagram pra ficar mais pertinho de mim. Crio muito conteúdo por lá também. E se vocês quiserem tirar dúvidas por lá também, é só comentar ou mandar um direct que eu respondo vocês, tá bom? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.